Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois autores que trabalham com desenvolvimento intelectual. Nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar com Piaget e no segundo a gente vai trabalhar com Vygotsky. Então, da mesma forma que nós fizemos no biológico, nós vamos falar um pouco assim, vamos aprofundar, para que não fique um vídeo cansativo e vocês possam acompanhar realmente depois com o texto de vocês e compreenderem um pouco melhor. Então, é importante sinalizar que Piaget já é um nome mais conhecido por nós e pelos educadores, certo? Esse Piaget ele chega no início do século XX, né, devido a brasileiros que vão estudar na Europa, né? E então o pensamento dele é um pensamento que nós estamos mais acostumados, porque não que ele tenha sido apropriado na íntegra, mas alguns elementos do pensamento Piaget estão muito presentes na nossa realidade. Então, segundo o Piaget, esse processo de desenvolvimento cognitivo, ele acontece com a maturação e o aprimoramento das estruturas cognitivas, né, a partir da ação do indivíduo sobre o seu meio, mediada pela experiência. A experiência para Piaget é muito importante, porque é nesse laboratório da vida, né, nessas experiências, que o indivíduo vai construindo as suas estruturas cognitivas. Né? Ele tem a questão dos desequilíbrios e equilíbrios, que é o processo de reequilibração e o processo de adaptação, que nós vamos ver mais adiante. O Vygotsky ele só chega aqui até nós mais ou menos na década de 80. Alguns estudiosos já haviam trazido antes, mas ele realmente chega com força total aqui a partir da década de 80, de 1980. Então, para o Vygotsky é importantíssima a inserção da criança no meio, né? Enquanto para Piaget nós vamos ver que a criança vai pouco a pouco se apropriando do meio, Vygotsky também vai dizer que isso acontece, mas isso acontece primeiro com a inserção. Ele nasceu num mundo simbólico, né, com seus códigos linguísticos, e ele vai tentando se apropriar desse mundo, mas as coisas não chegam passo a passo como em Piaget, elas chegam de forma total, né, o indivíduo e o seu contexto, né, o contexto histórico, não só o contexto imediato. Mas então vamos ver aqui um pouquinho sobre o Piaget, né, que como eu falei nós vamos começar por ele. Então, o Piaget, nós temos uma parte histórica no texto, né, dizendo onde ele nasceu, que foi na Suíça, né? E vocês vejam que ele nasceu num país liberal democrático. Então, todo o pensamento de Piaget ele está relacionado a esse espaço onde ele nasceu, certo? E aí depois vocês leem a história dele, né, e situem naquele primeiro texto sobre a vinda dele até o Brasil, né, a chegada das ideias dele. Então isso lá no texto inicial você já viu. Então é importante aqui sinalizar que ele é um biólogo, e como todo biólogo, e a época que ele vive, que ele nasce, ele é muito influenciado pelas teses darwinistas, certo? Isso vocês vão ver lá, questão da adaptação do homem ao meio, tá? Continuando, ele relaciona embriologia com psicogênese, quer dizer, a questão embriológica maior com o desenvolvimento da criança. E também ele vai relacionar a ontogênese com a filogênese. A ontogênese é o desenvolvimento de cada indivíduo e a filogênese é o desenvolvimento da espécie. Então ele vai dizer que o nosso desenvolvimento individual, ele repete o desenvolvimento da espécie. Então, do inferior para o superior, ou dos mais simples para o mais complexo, certo? Bom, ele não problematiza, não faz parte das reflexões de Piaget analisar a questão histórica, contexto histórico, não é análise crítica sobre economia, sobre essa questão das relações humanas. O que ele estuda sobre relações é apenas para explicar o sujeito epistêmico, ou seja, como o sujeito aprende. Certo? Essa é a grande preocupação de Piaget. Então, nós vamos ver, logo no início do texto, vocês vão ver a questão do equilíbrio e desequilíbrio, ou o processo de reequilibração ou equilibração. Certo? Então, a cada nova situação de aprendizagem com a qual nós nos deparamos, né, seja ela qualquer aprendizagem, tá? Comportamental, intelectual, afetiva, de que forma seja,
ela passa por esse processo de equilibração, ou seja, você entra em contato com uma nova informação, o seu intelecto, né, aquilo que você compreende naquele momento, ainda não entende aquilo que está sendo passado para você, aquilo que você está vivendo, e aí daí você vai e desequilibra. Mas no processo de adaptação, que nós vamos ver daqui a pouco, ocorre o quê? Um reequilíbrio, ou seja, ou você volta ao que você já sabia, ou você avança para um novo conhecimento, certo? É porque para o ser humano é estressante, é difícil viver num processo de desequilíbrio. Então a tendência é reequilibrar, tá? E aí, como é que acontece esse reequilíbrio? Quando ocorre uma mudança para um nível superior, ou um nível mais complexo de conhecimento. Acontece através do processo de adaptação. Ou seja, você recebe aquela nova informação, você olha para ela, cada um de nós vai olhar de forma diferente a partir do que nós já conhecemos, né? Então nós vamos olhar para aquela nova situação, vamos tirar elementos dela, não vamos compreender a situação como um todo, mas alguns elementos, isso é reagir. E esses elementos que nós vamos assimilar daquela nova informação, nós vamos acomodar às estruturas que nós já tínhamos, ou seja, aos conhecimentos que nós tínhamos anteriormente. Então, esse conhecimento anterior, mais esse conhecimento novo, vamos estar então num novo momento de equilíbrio, entende? Então, quer dizer, aquilo que você assimila do novo é incorporado, ou seja, é acomodado, e você então passa por esse processo de adaptação e então você volta a um novo equilíbrio. Você atinge um novo equilíbrio. Se aquele momento for muito difícil para você, para assimilar e acomodar, você volta, como eu falei, ao momento anterior, né? Porque é muito complicado para o ser humano ficar no desequilíbrio. Então, ou ele avança com as novas informações, ou ele recua às informações anteriores. Certo? Então, esses são os processos de equilibração e de adaptação, né? Então, vamos dizer assim, que nesse momento em que ele está assimilando e acomodando, ele está se modificando, as suas estruturas estão se modificando. E aí nós vamos falar aqui de 4 estágios do desenvolvimento, né? Ele trabalha com 4 estágios. O primeiro estágio é o sensório motor, que vai mais ou menos até 1 ano e meio, 2 anos. O outro é o pré-operacional, que vai de 2 anos até uns 6, 7 anos. O operacional concreto, que vai de 7 a 11, 12 anos. E o formal, né, das operações formais, que é quando o indivíduo chega na adolescência. Vocês vejam que é importante para a gente compreender a adolescência Piaget, que a gente compreenda os estágios anteriores. Então, o primeiro estágio, que é o sensório motor, o que acontece nesse período? Vocês vão ver no texto que existem 6 subestágios, né? Então, a criança ela vai passar, ela vai incorporar hábitos, percepções, certo? E ela vai passar você imagina, de um indivíduo que era apenas reflexo, né? Que é o mês de idade dele, ele nasce, nós nascemos reflexo. Então, aqueles testes que são feitos, inclusive quando a criança nasce, né, da pupila, da apreensão. Porque se a criança estiver com esse aparelho reflexo em ordem, todo o desenvolvimento cognitivo dela está assegurado, desde que ela seja também que tenha no seu ambiente elementos para que ela possa manipular, colocar na boca, aquela coisa toda que você vê com a criança, né? Quem tem filhos vê bem isso, né? Então, a criança, nesse período sensório-motor, ela vai passar desse estágio reflexo, né, desse subestágio reflexo, para um estágio de aprender a falar, né? Uma explosão linguística, né? Linguística no final desse estágio, seja 1 ano e meio, 2 anos, depende de cada criança. E é um desenvolvimento, assim, é um desenvolvimento absurdo que a criança passa nesse estágio, né? O primeiro é o reflexo, depois são as reações circulares primárias, quer dizer, ela vai... Aí é o que nós colocamos lá no início, a experiência. Para Piaget, não é frutífero, não é viável você ficar puxando o desenvolvimento da criança, desenvolvimento intelectual. Você tem que botar elementos no ambiente, né, para que a criança vá experienciar. É um processo muito individual para Piaget, certo? Então, você bota vários elementos,
móveis em cima do berço, né? Aquelas coisas que ficam balançando. Depois você coloca brinquedos, né? Para que ela vá, digamos, sendo desafiada a chegar a eles, né? E poder experienciar esses elementos da realidade. Né? Isso eu estou falando da questão de objeto, mas pode ser também da questão das emoções e tudo mais. Todo o desenvolvimento para Piaget, ele vai do individual para o social, certo? Então, nesses 0 a 1 ano e meio, 2 anos, né, como eu falei, depende da criança pelo seguinte, porque ele vai dizer que esse processo, como ele é um processo individual, algumas crianças, pelo meio ter mais elementos, né, para ele fazer essas experiências, seja alguma tendência, né, como ele fala de tendência ao equilíbrio lá no processo de equilibração, haveria uma tendência do indivíduo, né, a ser curioso, aí ao meio, aqueles elementos que estão postos ali, né, bolinha, boneca, panelinha, papel, lápis, o que a criança puder experienciar por ela, então aí vai haver o desenvolvimento. A afetividade acompanha todo o processo de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, como vocês vão ver no texto, certo? Então, terminado o período, sim, é uma coisa importante que eu deveria ter colocado inicialmente. Essas idades, de forma alguma, elas são idades fechadas. Né? Quando bota de 0 a 1 ano e meio, 2 anos, é um parâmetro. Para as pessoas que estão lidando com a criança terem uma noção. Por exemplo, se a criança chegou ao final desse período, né, e ela ainda não consegue falar, né, dominar, né, minimamente a questão linguística com a qual ela convive, então isso é um parâmetro para a gente ficar mais atento. Né? Uma criança que não fala aos 5 anos, né, ou que tem dificuldade de se relacionar. Então são dados que a gente tem que estar atento. Mas de forma nenhuma essas idades são camisa de força. Então a questão do pré-operacional é muito interessante, porque o período pré-operacional e operacional concreto é um período que tem características próprias. Então a criança no pré-operacional, ela é centralizadora, quer dizer, ela vai olhar um óculos, ela se pega em uma parte desse óculos. Né? Ela não é capaz de ver o todo do óculos, ela vê parte do óculos. Né? Ela não consegue ver aquele óculos num contexto maior. Tem a centralização, então, tem a característica do egocentrismo, que é fortíssimo, não é um egoísmo, ela se centra nela para analisar as coisas, certo? Tem o desequilíbrio, quer dizer, acontece mais acomodações do que assimilações, certo? E é irreversível, ou seja, a água não pode transformar em gelo e gelo em água, gelo é gelo, água é água, certo? E o raciocínio transdutivo, que é como eu coloco aqui, se o pai todo dia vai esquentar água para ir trabalhar, para barbear ou qualquer rotina de casa, ela vai associar que no sábado e domingo vai acontecer a mesma coisa que acontece de segunda a sexta, certo? Ela deduz, é transdutivo. O que acontece num dia vai acontecer em todos, certo? Nas operações concretas, tudo isso se modifica. O egocentrismo é o primeiro que vai desaparecendo, até porque ela entra na escola, né, e ela vai começar a prestar atenção na opinião dos outros. Mesmo que essa criança faça parte da escola desde muito pequenininho, é só nessa fase em que ela vai ser cobrada. Né? A escola começa a cobrar rendimento da criança, digamos assim. Né? Que ela seja boa nisso, boa naquilo outro. Né? Então, o egocentrismo, nesse momento, ele tem que reduzir para que a criança possa também ouvir o que o colega tem a dizer. Né? É muito interessante que lá no primeiro período, né, e no início do segundo, há muito mais um monólogo coletivo do que um diálogo entre as crianças, certo? Eles conversam e não necessariamente estão falando da mesma coisa. Mas então, nas operações concretas, o egocentrismo, ele perde a sua centralidade, né? Porque mesmo que aí entra a questão do egoísmo, né? Que é uma coisa que os pais têm que estar muito atentos, os professores também. Então vai haver também a descentralização, então ela já vai prestar atenção em outras qualidades do objeto, né? Não apenas aquela que ele tinha no período anterior, que ele destacava no período anterior. Vai acontecer as transformações, então ela é capaz de ver que a água se transforma em gelo, o gelo transforma em água, que é diferente do anterior, que é dos estados. Os estados são estanques, a água é água, gelo é gelo. Né? Então, o que ela está vendo é o que é.
Aqui não, ela começa a entender que o gelo pode virar água. E aí a escola também ajuda muito na questão dos processos de evaporação, solidificação, né? São conceitos que a escola vai colocando. Tem também a questão do equilíbrio, então assimilações e acomodações, ela vai fazer mais esse processo de acomodação, certo? Reversibilidade, como eu já falei também, da questão de um estado anterior a outro. Vocês vão estudar isso bem direitinho, eu acredito que o vídeo vai ajudar. E ela também sai daquele pensamento transdutivo para um indutivo, ou seja, do particular para o geral, e do dedutivo, do geral para o particular. Então essas características é importante que vocês estejam atentos, que estudem também, que analisem essa mudança do período pré-operacional, né, concreto, para o período concreto, certo? Vocês estejam analisando isso aí. Já na adolescência, então, nós chegamos ao período das operações formais, né? E nesse período, a criança que agora é um adolescente, né? Ele já é capaz de pensar em termos abstratos. Agora ele começa a se deslocar do concreto. É muito comum a criança, a escola que adota essa leitura piagetiana, trabalhar com elementos concretos, tampinhas de garrafa, palitos, para fazer contas, por exemplo, 2 palitos, mais 2 palitos. Tem um tais de cubos dourados também que são usados, que vai da unidade até o décimo, né? 10 quadradinhos da unidade, depois 100, né? Para que ela veja, né? Essa mudança e esse aumento, né? Matemático e tal. Então ele trabalha com as concretas. Já na operação formal, não. Ele já é capaz de mentalmente fazer essa leitura, né? Outra coisa também, testar, levantar hipóteses, testá-la. A diferença entre o pensamento do adolescente e do adulto é que, como o adulto já passou por várias experiências, isso segundo Piaget, certo? Como ele já passou por várias experiências, então o adolescente que ainda não passou por essas experiências, digamos que as saídas que ele encontra para os problemas são sempre muito mais simples do que para o adulto. Porque o adulto tem um pensamento, consegue ser mais complexo por conta da experiência que ele tem. Você veja que o pensamento de Piaget está muito centrado na questão da experiência, certo, gente? Bom, eu espero poder ter ajudado a vocês na hora do estudo, e qualquer dúvida estamos aí para tirá-las, eu, o Hércules, certo? E os próprios colegas naquele debate dos fóruns, tá certo, gente? Então, até o próximo vídeo, que eu daqui a pouco estarei gravando sobre Vygotsky.